Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Julho, mês da alta temporada do cinemão americano, já passou da metade. Já tivemos, só neste mês, Jurassic World Recomeço e Superman. E ainda vamos ter Quarteto Fantástico Primeiros Passos. É peso pesado para ninguém botar defeito. Só que não nessa semana agora. Essa aqui é para dar uma retomada no fôlego. Até por isso, não é apenas uma, mas são duas as estreias para comentar aqui nos cinemas. Sobre uma delas eu falei em um vídeo anterior que você encontra aqui no canal, que é Smurfs. Então hoje eu falo sobre o outro lançamento. Então, que tal você fazer a sua inscrição aqui no canal e curtir esse vídeo? É tão rápido que já deu tempo de você fazer isso umas 5 vezes. E enquanto eu falava que deu tempo de fazer isso umas 5 vezes, já deu tempo de fazer mais 2. Conto com você, não me deixe só, hein? Nossa outra estreia da semana não tem nada a ver com Smurfs, os duendes azuis, a Vila Pacífica, os cenários coloridos. Agora o papo é bem diferente, é escuro, é sombrio, é suspense, é terror. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é a nova versão do filme homônimo de 28 anos atrás. A premissa básica é a mesma, só que dessa vez são 5 e não 4 jovens que se envolvem em um acidente que causa uma morte. Eles fazem um pacto de nunca revelar o que aconteceu. O problema é que 1 ano depois, eles começam a ser perseguidos por alguém que diz que sabe o que eles fizeram e está disposto a se vingar. Só que esse grupo de amigos ameaçados tem para quem pedir ajuda. As mesmas pessoas que foram perseguidas quase 30 anos antes. Como muitas vezes acontece no cinema, tudo começou com um livro. Em 1973, a estadunidense Lois Duncan já era uma conhecida autora de livros para jovens adultos, quando publicou Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Não foi um estouro de vendas, não foi um best-seller, mas vendeu bem, teve boas críticas e continuou ganhando leitores ao longo dos anos. A adaptação cinematográfica só viria 24 anos depois e foi reprovada pela autora. Primeiro, porque a versão para as telas descaracterizou bastante a história. O ponto de partida nos dois casos é o mesmo. Um grupo de jovens atropela e mata uma pessoa, eles decidem não confessar para a polícia ou para quem quer que seja, e ao invés disso resolvem jurar segredo para não correr risco de sofrer uma punição. 1 ano depois, eles precisam lidar com as consequências do que fizeram quando eles começam a receber mensagens anônimas de alguém que sabe o que eles fizeram e que parece estar manipulando certas situações. Mas as semelhanças param por aí. Enquanto o livro vai mais na linha do suspense psicológico e trata de temas como culpa e assumir responsabilidades, o filme avança na direção do terror, acrescentando um assassino vingativo e sanguinário com um gancho no lugar da mão. Mas o principal motivo de a Lois Duncan não ter gostado do que fizeram com a história que ela escreveu é muito mais profundo e, infelizmente, muito mais trágico. Em 1989, portanto, entre a publicação do livro e a adaptação para o cinema, uma das filhas dela, a Caitlin, de apenas 18 anos, foi assassinada a tiros na rua, enquanto dirigia de volta de um jantar na casa de uma amiga. O assassino não foi identificado e a polícia trabalhava com a hipótese de ter sido um crime aleatório, sem motivo concreto. A autora escreveu 2 livros sobre o caso que ela investigou por conta própria. Ela acreditava que o crime tinha sido cometido por uma quadrilha de traficantes como vingança contra o namorado da filha. Só em 2021, um homem foi preso depois de ter confessado essa e mais 2 outras mortes. E ele confirmou que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente. E o pior é que esse mesmo sujeito, que já tinha histórico de violência contra mulheres, chegou a ser detido por suspeita de estar envolvido no caso, mas acabou liberado. Depois que finalmente foi preso, foi condenado e julgado a 45 anos de prisão. Infelizmente, a Lois Duncan não viveu o suficiente para ver a justiça sendo feita. Ela morreu em 2016, aos 82 anos. E como eu disse, insatisfeita, ou até mais do que isso, se sentindo desrespeitada pelo modo como o livro dela foi adaptado. O abalo dela com a morte da filha foi tão profundo que ela não conseguiu mais escrever livros sobre mulheres correndo risco. Então dá para imaginar como ela se sentiu com o livro dela virando uma história de serial killer.
Mas nós estamos aqui para falar de cinema. E pro bem ou pro mal, as coisas são como são. E foi assim que Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado se tornou o filme. E foi um marco do terror nos anos 90. Eu desconfio que isso tem muito mais a ver com o elenco do que até com a história em si. Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar eram duas das maiores musas para os jovens e adolescentes da época. As duas, mais os candidatos a galã Freddie Prinze Jr. e Ryan Phillip, mais esse título forte, e intrigante, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, fizeram a mágica. Esse virou o filme para se ver em galera oficial da época. E haja galera, viu? Com um orçamento de quase 100 milhões de dólares, esse foi o 22º filme mais visto nos cinemas em 1997. A continuação, então, veio a jato. Já em 1998, pouco mais de um ano depois do primeiro, estreou Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que sofreu não só por ser uma sequência forçada, mas por ter perdido metade do elenco, do quarteto original do primeiro elenco, incluindo a Sarah Michelle, que pelo prosaico motivo desses personagens terem morrido no primeiro filme. A bilheteria despencou para bem menos da metade, só 40 milhões, colocando o filme na minúscula posição de número 64 entre as maiores arrecadações do ano. Mas Hollywood é como seus serial killers, não desiste nunca. E em 2006 saiu direto para vídeo Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Um subproduto que foi tão fundo do poço que não tinha ninguém do elenco original e que é totalmente ignorado nessa continuação que está saindo agora. E como as coisas não andavam mesmo fáceis para aquele lado, em 2021 saiu a primeira temporada de uma série com 8 episódios, também chamada Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Mas essa série acabou se tornando uma minissérie já em janeiro de 2022, quando a Amazon anunciou que ela não ganharia uma segunda temporada. Essa série também é ignorada pelo filme que está estreando agora. Aliás, a série está disponível no Prime Video da Amazon, o primeiro e o terceiro filmes estão na Netflix e o segundo está no HBO Max. Então, quem quiser ver ou rever tudo para entrar no clima antes de ir para o cinema, tem que assinar 3 streamings. Embora, como eu disse, só os 2 primeiros filmes sejam considerados nessa continuação. Não por acaso são os 2 filmes que tem no elenco a Jennifer Love Hewitt e o Freddie Prinze Jr. O final do segundo chega a sugerir que eles podem ter morrido, mas como foi pouco mais do que uma sugestão, ficou fácil de trazer a dupla de volta. Já com a Sarah Michelle Gellar, que aliás é casada até hoje com o Freddie Prinze Jr., que ela conheceu no set do primeiro filme, aí não teve jeito. Mas não foi por falta de tentativa da diretora Jennifer Katin Robinson não, viu? Na maior das caras de pau, ela queria trazer a personagem Helen Shivers de volta como se ela tivesse sobrevivido. Nós só fomos poupados desse absurdo graças ao bom senso da Sarah Michelle. A diretora falou para ela: e se você não tivesse morrido, estivesse escondida? E a Sarah respondeu: eu estava no gelo. Eu estava o máximo de morta que uma pessoa consegue estar. Aparece lá o meu corpo. Eu estou morta. E com muito bom humor, mas botando uma pedra no assunto, ela disse: eu sou a Sarah Morta Gellar. A Jennifer Love Hewitt foi bem mais fácil de ser convencida, mas nem por isso não tinha lá suas próprias exigências. Ela disse que não aceitava voltar só para fazer uma participação especial, só 5 minutos, acenar para dizer que estava de volta lá, para dizer que ela estava lá. Que se fosse para voltar, era para valer, tinha que ser para valer, que era para ter um papel relevante na trama. Eis que, vamos lembrar, ela ficou muito marcada pelos 2 primeiros filmes, que eu considero o papel mais marcante da vida dela. Mas ela diz que não gosta de filme de terror, olha aí, que ela fica muito assustada, então ela prefere nem assistir. E de fato, até por não querer ficar rotulada como uma Scream Queen, ela nunca mais fez filmes desse gênero. Até agora. Uma veterana liderando um elenco jovem, com muito a provar, ela estrela esse filme que vai ter muito trabalho para repetir o fenômeno que foi o primeiro. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, está em cartaz nos cinemas
com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 53 minutos. Tchau!